Existem filmes difíceis de se entender, você pega ali um Operário de 2004, uma trama meio confusa, mas existem outros filmes impossíveis, galera. Nem se você fosse o Albert Einstein, você entenderia esses filmes de primeira. Então, se você quer fritar o cérebro, hoje eu te trago 25 filmes muito difíceis de se decifrar. E já deixa o like aí, porque eu fugi muito do óbvio, então tem filmes aqui que talvez você nunca nem tenha ouvido falar. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Como é que você tá? Tudo certo? Você tá na paz? Já conhece a nossa área de membros aqui do canal? Para apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar membro aqui do Filmologia. Clique em Seja Membro e faça parte. Galera, teve uma época que eu tava muito fissurado em filme difícil. Eu achava muito louco essas tramas mais cabeça, né? Que não conta uma história muito linear e às vezes mistura com sonhos, às vezes memórias do autor e acaba gerando um filme complexo que você vê uma certa profundidade. Na lista de hoje eu separei por tópicos, então vão ter os médios, os difíceis, quase impossíveis e os impossíveis. E se você entendeu algum desses de primeira, me conta aí nos comentários, porque a gente vai estar aí presenciando o maior gênio desse planeta. Começando pelos médios, O Predestinado. Um agente precisa viajar no tempo para impedir a ação de um criminoso responsável por um ataque que mata milhares de pessoas. No filme temos Ethan Hawke e Sarah Snook fazendo 2, 3 ou mais papéis bem estranhos. Vemos uma criança sendo deixada na porta de um orfanato, uma menina tentando entrar numa agência espacial, um homem fazendo parte de uma instituição secreta de viagem no tempo e uma caça por um assassino que comete atentados através das épocas. Esse filme confunde muita gente por conta dessas viagens no tempo e também pelo seu plot twist insano, galera, que interliga vários personagens. É um filme que eu curto demais porque ele explora a viagem temporal e o buga aí o paradoxo do avô de um jeito bem bizarro. Os horrores do Cado Lake. Uma menina de 8 anos desaparece misteriosamente e uma série de mortes e desaparecimentos passados começam a se conectar, alterando aí para sempre a história de uma família disfuncional. Esse filme estreou ano passado direto por streaming na HBO e foi uma surpresa muito boa, rapaziada. Várias pessoas vivendo histórias diferentes que se interligam de uma forma muito doida e quando cai a ficha ali no finalzinho, você vê que foi escrita de uma forma bem genial. Muita gente se confundiu porque o filme não deixa tudo mastigadinho, mas se você estiver prestando bem atenção, você pega toda a história. Se trata aí de viagem temporal também, e eu já expliquei ele aqui no canal e eu recomendo demais. A Origem, clássico moderno do Nolan, rapaziada. O Leonardo DiCaprio vive o Cobb, um ladrão que invade os sonhos das pessoas para roubar segredos do subconsciente. Só que ele recebeu uma missão diferente. Em vez de roubar, ele precisa implantar uma ideia na mente de alguém. E é aí que o filme vira um quebra-cabeça dentro de um sonho. É sonho dentro de sonho, é camada de realidade, é tempo distorcido e no meio disso tudo, a culpa e o luto que o personagem carrega. A Origem tem já uma narrativa mais complexa, mas o que buga mesmo as pessoas é o seu final. Aquele peão girando, vai cair ou não vai? Tamo ou não tamo dentro dos sonhos? Aliás, já deixa aí nos comentários a sua opinião se você já viu esse filme. Possessor. Um agente de uma organização secreta usa tecnologia de implantes cerebrais para habitar no corpo de outras pessoas, levando elas a cometer assassinatos para clientes que pagam caro. Mas algo dá errado e ela logo se vê presa na mente de um homem cujo apetite por violência rivaliza com o seu. Filme dirigido por Brandon Cronenberg, o filho do David Cronenberg, então já pode esperar muita estranheza e violência gráfica. O fato de uma pessoa habitar em diferentes corpos causa essa confusão, não só na mente da protagonista, quanto também na nossa mente, na mente de quem tá assistindo. Efeito Borboleta. Galera, nessa época lançavam muitos filmes que tinham uma certa profundidade, mas esse com certeza pegou muita gente de surpresa, até porque o Ashton Kutcher vinha numa linha meio comédia romântica, então quem imaginaria o que ia acontecer em Efeito Borboleta? Ashton Kutcher interpreta Evan, um cara aí que descobre que pode voltar no tempo para momentos de infância só ali observando fotos, vendo diários e tudo mais. Ele muda eventos trágicos, só que cada mudança gera consequências piores no presente. Um verdadeiro efeito borboleta. O filme tem aquele clima tenso de nada dar certo e brinca com destino e trauma de um jeito muito
pesado. Efeito Borboleta é um dos filmes mais intensos sobre viagem no tempo já feitos, e o final, dependendo da versão que você assiste, muda completamente o sentido da história. A sensação que dá ao longo do filme e até no final é tipo, que merda, meu irmão, que bad, nada dá certo e eu não posso ficar com a mulher que eu amo. Ilha do Medo, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, aqui já é o segundo dele na lista, né? Esse é um dos thrillers psicológicos mais brilhantes já feitos. A trama segue dois agentes federais que vão até uma ilha remota investigar o desaparecimento de uma paciente de um hospital psiquiátrico. Só que quanto mais o protagonista se aprofunda na investigação, mais a realidade começa a desmoronar. E tudo se torna uma espiral de paranoia e loucura. O visual é impecável, a trilha sonora é tensa e o final, mano, final assim, muda completamente a percepção do filme. Você preferiria viver como um monstro ou morrer como um homem bom? É o tipo de frase que fica ecoando na sua cabeça por dias. E também é um final que divide muita gente, porque o que de fato aconteceu ali, né? Ele sempre foi são, só tava fingindo, ele teve um momento de lucidez e realmente quis apagar a própria existência, ou ele depois de um momento de lucidez voltou a ser louco mesmo. Eu já falei também nesse filme aqui no canal, o vídeo deu uma flopada e é um vídeo muito bom, mas deixa sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha desse final. Mas vamos pros difíceis, galera, a lista que agora vai começar a ficar mais complicada. Coerência, filmaço de multiverso, viagem temporal, bug da realidade. Aqui vemos um grupo de amigos indo se reunir na casa de um deles para um jantar, bem na noite que um cometa estaria passando pelo nosso planeta. O problema é que esse evento raro buga a realidade e eles passam a experienciar algo sinistro, como ver eles mesmos em uma casa idêntica que eles estavam em outro lugar, outro corpo, tipo Doppelganger, vai. O filme é complexo porque não se trata só de duas realidades paralelas, mas várias, tipo um multiverso mesmo. Então existem várias versões deles mesmos, o que confunde muita gente. Eu já trouxe um vídeo aqui pro canal contando detalhe por detalhe esse filme inteiro e dando explicações, então eu vou deixar o card passando na tela. Memento, Leonard tá caçando o homem que fez coisas muito terríveis com a esposa dele. Eu não vou comentar aqui porque são muito terríveis mesmo. Ele tem dificuldades em encontrar o assassino porque ele sofre de uma forma intratável de perda de memória. É pior que a Dory do Procurando Nemo. Mesmo que ele possa se lembrar de detalhes da vida antes do acidente, o Leonard não consegue lembrar o que aconteceu 15 minutos atrás, onde tá indo ou a razão por quê. Então ele tem várias tatuagens no corpo para poder lembrar do propósito dele. O filme não é contado de uma forma linear, ou melhor, tem uma linearidade diferente, digamos assim, e por isso ele buga, né, a mente de muita gente, mas é um filmaço. Triângulo do Medo. Triângulo do Medo é outra obra-prima nesse quesito de tramas confusas e loops temporais. Aliás, o filme brinca muito também com um mito grego de Sísifo, né? É um mito que conta a história de um homem condenado a passar a eternidade empurrando uma pedra montanha abaixo. Na história de Triângulo do Medo, a gente vê a Jess, uma mãe solteira que está indo viajar com os amigos num iate, mas acontece uma tempestade que vira o barco deles. No meio do mar, com um sol rachando, um navio gigantesco aparece e eles pensam que vão ser socorridos, mas lá dentro só tem uma pessoa e ela tá querendo finalizar geral. Esse filme também tem várias linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo, mas não é impossível de entender. Também tem vídeo aqui no canal explicando tudo. Ad Astra. Esse aqui é o Brad Pitt indo literalmente atrás do pai nos confins do sistema solar. Só que o filme não é só sobre ação espacial, tipo um Interestelar. Não, é sobre solidão, obsessão e a loucura que vem quando você passa tempo demais ali no espaço. Ele é um astronauta frio, metódico, e o governo manda ele achar o pai que sumiu numa missão e pode estar metendo louco ali nos confins de Netuno. O ritmo é bem lento, mas a direção e a fotografia são absurdas. Tudo é tão silencioso e melancólico que parece um sonho ruim com gravidade zero. E por ter essa brisa de ficção científica de que a gente poderia encontrar ali no espaço, né, muita coisa estranha, então muita coisa fica confusa aqui no filme. Vanilla Sky. Aqui o Tom Cruise é um ricaço que tem tudo, galera. Grana, fama, mulheres, até que acontece um acidente de carro e tudo muda. O filme começa a brincar com o que é real e o que é sonho. Dá nó na cabeça mesmo, porque o cara começa a viver num mundo que parece real, mas não é bem assim. É um tipo de Matrix, só que mais emocional. O visual é anos 2000 puro, tem as reviravoltas e vão deixando assim tudo cada vez mais estranho. No fim das contas, parece que a gente está dentro da mente de um homem que não aceita a própria ruína, e esse filme é muito da hora. Infinity é um dos filmes mais subestimados e
quase secreto, já que muita gente não assistiu. Um grupo de resgate é mandado para uma estação espacial isolada, onde rolou uma infecção que transforma os tripulantes em criaturas violentas. Parece genérico, mas na verdade o clima é bem claustrofóbico e sujo, é cheio de tensão. A pegada aqui é bem sci-fi industrial, tipo Alien misturado com Event Horizon, que é um dos meus filmes favoritos de ficção no espaço, e também com certeza tem uma pegada Doom. Muita gente não gosta do Doom, mas eu gosto, fazer o quê? O filme é bruto, pesado e no meio da confusão ainda tem umas ideias sobre humanidade, comportamento do ser humano, é bem legal, velho. O orçamento é pequeno, mas a atmosfera compensa muito. Pra mim é um dos melhores filmes de ficção no espaço com essa pegada do desconhecido, né? Animais Noturnos. Esse aqui é tenso, galera. A Amy Adams recebe um livro do ex-marido e a história do livro começa a se misturar com a vida real dela. O filme alterna entre presente e o que está sendo lido ali, duas narrativas distintas, mas que pode ser sobre o passado deles ou não. As duas coisas se fundem num pesadelo psicológico de vingança e culpa. O visual é elegante, mas o conteúdo é sombrio pra caramba. É aquele tipo de filme que começa bonito e termina te deixando mal. Aliás, esse é o primeiro aqui da lista com o Jake Gyllenhaal, mas ainda vão aparecer mais dois, já que o cara é especialista em se envolver com filmes complexos. Akira, clássico absoluto do cyberpunk. O Japão pós-apocalíptico virou Neo-Tóquio e dois amigos acabam envolvidos no experimento do governo que dá poderes psíquicos para eles. É caos, explosão e filosofia de rua, galera. A animação é insana, principalmente pra época, e influenciou com certeza literalmente metade da nossa cultura pop moderna. É sujo, grandioso e cheio de paranoia tecnológica. Um clássico obrigatório, galera. E pelo fato de mexer com essa ideia meio biopunk, acontecem coisas insanas, né, que mesclam com o corpo biológico com tecnologia, e o final é narrado de uma forma muito diferente do comum. Com certeza isso gera uma confusão mental. Perfect Blue, uma cantora pop larga a carreira para tentar ser atriz e acaba mergulhando numa espiral de confusão mental, perseguição e paranoia. Esse aqui é pesado, galera. Tem cenas de manipulação, abuso e perda de identidade. A animação é usada para mostrar a mente dela se quebrando e o resultado é uma viagem intensa e sufocante. Cisne Negro, galera, com certeza claramente bebeu daqui. É daqueles filmes que te deixam desconfortável de propósito. Senhor Ninguém. Você já ficou pensando em coisas do seu passado e como seria o seu presente se você tivesse tomado outra atitude? Com certeza, né? Porque todo mundo já fez isso. O Jared Leto vive o último mortal de um futuro onde a humanidade é toda imortal. O cara começa a se lembrar de todas as vidas que ele poderia ter vivido e o filme brinca com possibilidades, escolhas, linha do tempo. Parece confuso, mas é mais sobre a sensação do que sobre entender tudo. É um épico estranho com estética de sonho, transições malucas que misturam drama, ficção e viagem existencial. Crimes Temporais. Outro filmaço que pouca gente conhece. Um cara acaba se metendo num looping temporal depois de ver algo suspeito no mato ali da vizinhança. Ele se envolve com uma máquina do tempo e é um dos melhores filmes de viagem no tempo já feitos, tudo com orçamento baixíssimo, a tensão é constante e cada vez que ele tenta consertar algo, piora tudo. O roteiro é genial porque é simples, mas extremamente amarrado, galera. Nada sobra, tudo volta pra ferrar o protagonista. Partindo agora para os quase impossíveis. O Farol. Dois homens isolados num farol em meio a uma tempestade interminável. Só isso já seria suficiente para dar tudo errado, né? Mas o Farol leva essa história até o limite. A história gira em torno de Thomas e Efraim, que são dois vigias que vão enlouquecendo aos poucos, perdendo a noção do tempo, da realidade e até da sanidade. Tudo é filmado em preto e branco num formato quadrado, claustrofóbico, que faz a gente sentir preso junto deles. O som do vento, o barulho do mar, o ranger do farol, tudo é feito para deixar o espectador desconfortável. A parada é que existe um suposto mistério nesse farol envolvendo mitologias como as sereias, algo tão prazeroso para o ser humano que precisa ser descoberto. Mas o filme flerta muito entre isso, né? Insanidade e essa mitologia, então a gente nunca sabe se o que a gente tá vendo é real ou não. O Sacrifício do Cervo Sagrado. Esse filme é aquele tipo de pesadelo calmo, sabe? Que vai te sufocando devagar. Um cirurgião vive uma vida perfeita com a família até que um garoto misterioso
misterioso aparece e as coisas começam a dar errado. As atuações são completamente frias, sem emoção, e isso torna tudo ainda mais incômodo. O diretor, Yorgos Lanthimos, cria um clima onde cada palavra soa errada, cada gesto parece deslocado. Aos poucos, o garoto começa a revelar um segredo bizarro e a exigir um sacrifício impensável. É uma mistura de culpa, castigo e destino, uma parábola moderna sobre o preço das nossas próprias escolhas. Só que o filme nunca explica nada de forma direta, galera. Tudo é simbólico, enigmático, e o ritmo estranho faz a gente se sentir dentro de uma maldição, velho. É um daqueles filmes que terminam e te deixam com a sensação de que você entendeu, mas não tem tanta certeza assim. Aniquilação. Um grupo de mulheres entra numa zona misteriosa chamada Área X, um lugar onde as leis da natureza parecem estar sendo reescritas. As plantas crescem em formas impossíveis, os animais se misturam aí com outras espécies e o tempo parece se dobrar sobre si mesmo. É um tipo terror existencial disfarçado de ficção científica, meio horror cósmico. A protagonista, interpretada pela Natalie Portman, vai nessa missão tentando entender o que aconteceu com o marido dela, mas conforme o grupo avança, cada uma começa a perder a própria identidade. O filme mistura biologia, psicologia e autodestruição de um jeito muito visual, e o final é puro delírio, quase hipnótico, com uma cena de espelho que muita gente considera uma das mais enigmáticas do gênero. Aliás, o Infinity que eu citei tem uma parada que acontece aqui e o filme é de 2015, já a Aniquilação é de 2018. Horror cósmico naturalmente já tem essa pegada de confusão mental. 2001, Uma Odisseia no Espaço. O maior clássico de ficção científica já feito, considerado por muitos e também um dos mais indecifráveis. Kubrick cria uma viagem visual e filosófica que atravessa milhões de anos, da primeira ferramenta humana até o nascimento de uma nova forma de vida. A história começa com um monólito misterioso que aparece em momentos-chave da evolução e segue até a missão da nave Discovery, comandada por um computador chamado HAL 9000. Ele começa a agir de forma estranha, digamos quase autônoma, ele ganha consciência. A experiência é quase sem diálogos, o filme te prende pelas imagens e pelo som, não pelas palavras. É um ritmo lento mesmo, bem lento, contemplativo e tem significado simbólico. A inteligência artificial, a solidão do espaço, o renascimento humano. 2001 não é um filme para entender na primeira vez, é para sentir. Cada pessoa interpreta de um jeito e é exatamente por isso que ele é tão enigmático. Ele meio que faz você criar as suas próprias teorias. Agora, meus amigos, a gente chega nos filmes impossíveis de entender. Filmes que você pode assistir aí 3 vezes e ainda não entendeu por completo. Você tem coragem de tentar entender algum desses? Mulholland Drive. Poucos filmes bagunçam tanto a mente quanto Mulholland Drive. A história começa simples, Uma mulher sofre um acidente em Los Angeles e perde a memória. Ela se esconde no apartamento e conhece uma aspirante atriz, Betty. A partir daí, as duas começam a tentar descobrir quem ela é, mas as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. É do David Lynch e ele transforma um mistério de Hollywood em um pesadelo surreal. Tudo parece um sonho, mas ao mesmo tempo faz sentido dentro daquela lógica distorcida. Cenas se repetem, personagens mudam de nome e o que parece uma história de amor vira um drama psicológico cheio de culpa e obsessão. A virada no terceiro ato é o ponto em que o filme simplesmente desmonta a própria narrativa. A gente percebe que nada daquilo era o que parecia ser. Mulholland Drive é um quebra-cabeça que não quer ser resolvido, galera, e é justamente essa confusão entre sonho e realidade que torna aí uma das obras mais perturbadoras e misteriosas do cinema moderno. Primer. Agora sim, galera, esse filme aqui, se você entendeu de primeira, segunda, terceira, você é gênio, tá bom? Esse é o tipo de filme que faz o cérebro fritar. Primer foi feito com pouquíssimo orçamento, mas o roteiro é tão complexo que parece um manual de física quântica disfarçado de ficção científica. A história gira em torno de 2 engenheiros que, sem querer, criam uma máquina do tempo na garagem de um deles. A partir daí o caos começa, mas diferente de outros filmes de viagem temporal, aqui nada é explicado de forma mastigada. Nada. Os personagens falam em termos técnicos o tempo todo e conforme eles começam a usar a máquina, versões diferentes deles aparecem e o espectador precisa montar esse quebra-cabeça todo sozinho, galera. Cada repetição que eles fazem ali, cada volta no tempo, muda detalhes sutis e chega a um ponto que é quase impossível você saber qual versão de quem que tá ali, qual linha do tempo que tá acontecendo. E Primer é genial por isso, é um filme sobre viagem no tempo que realmente parece uma viagem no tempo. Toda a confusão, os paradoxos e as consequências de brincar com algo que o ser humano
não deveria controlar. Donnie Darko. Voltamos com ele, né? Jake Gyllenhaal fazendo um adolescente problemático que começa a ter visões de um homem vestido com uma fantasia de coelho gigante chamado Frank, que diz que o mundo vai acabar. Parece uma história bizarra, e é mesmo. Mas Donnie Darko é muito mais que um terror psicológico adolescente. É um mergulho profundo em temas como destino, tempo, sanidade e livre-arbítrio. Donnie vive um loop temporal enquanto tenta entender o que é real e o que é delírio. E o filme mistura elementos de ficção científica, filosofia e drama de forma totalmente única mesmo. O clima é bem melancólico, as trilhas são icônicas, galera, é impossível não lembrar de Mad World, e o final deixa todo mundo com a mesma pergunta: o que aconteceu aqui? Cada detalhe do avião caindo, a máscara de coelho, tem múltiplos significados, e é por isso que até hoje as pessoas discutem o final. Donnie Darko é o tipo de filme que te faz sair em silêncio tentando decifrar o que você acabou de ver. O Homem Duplicado. Baseado no livro de José Saramago, esse filme com Jake Gyllenhaal é um pesadelo psicológico disfarçado de drama. Um professor leva uma vida comum até que um dia, assistindo a um filme, ele percebe algo totalmente impossível: um ator idêntico a ele. A partir daí, a busca por esse duplo vira uma obsessão. Os dois até chegam a se encontrar e as semelhanças são tão precisas que chegam a ser desconfortáveis. Até mesmo as suas esposas confundem um ao outro. E o diretor, Denis Villeneuve, transforma essa premissa num mergulho na mente humana, cheia de simbolismo, metáfora, identidade, né? É sobre identidade, culpa e desejo reprimido. O clima é tenso, abafado, e o final é daqueles que te fazem soltar um "quê?". O Homem Duplicado não explica nada, ele apenas joga as pistas, e quando a aranha gigante aparece, a gente entende que não dá pra entender. É pra sentir o incômodo de estar diante de algo que espelha nossos próprios medos. Aliás, essa cena me deu um susto e medo, e nem é um filme de terror. Galera, essa foi a nossa lista de filmes impossíveis de se entender. Qual desses você já viu e curte? Deixa aí nos comentários pra eu saber, fechou? Deu pra ver que muito dessa insanidade representada no cinema tem a ver com culpa ou até a exploração do desconhecido. E ambos os temas são muito da hora, galera. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, porque aqui a gente só traz filmaço. Considera se tornar membro, assista o vídeo que está sendo indicado aí no card na sua tela. E é isso, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!